A ressurreição de Cristo sempre foi afrontada, combatida, ofendida. Essa doutrina sempre sofreu ataques. Por que será? Será que é porque nenhum dos homens da religião, aqueles grandes nomes que representam grandes religiões, eles morreram, cheiraram mal, apodreceram, viraram pó e cinza. E todos eles têm ali o seu túmulo, o lugar onde foram sepultados, e ali os seus ossos permaneceram. Já o cristianismo não tem um túmulo cheio, tem um túmulo vazio. E as afrontas quanto à nossa fé vão continuar por causa dessa doutrina. Esse é um assunto tão sério que nos dias de Jesus, os principais religiosos, os principais sacerdotes, os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, eles resolveram procurar o governador Pilatos para que guardasse o túmulo, para que assegurasse que a ressurreição era uma mentira. Sabia disso? Sabia que nós temos o registro disso? Se você olhar lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 27, olha que coisa interessante. Mateus 27, versículo 62, diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigiram-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, falando de Jesus, irmãos, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Olha só, e é interessante você virar aí para o último capítulo de Mateus, no versículo 11, quando as mulheres estão indo, para a cidade, voltando do sepulcro, e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Olha, irmãos, tudo registrado, que a doutrina da ressurreição seria combatida pelos hereges, pelos falsos mestres, e aqui pelos religiosos. Religioso é uma raça que não presta. Não seja religioso, seja temente a Deus. Não seja apegado à religião, seja temente a Deus. Desenvolva um relacionamento sincero e pessoal com o Senhor Jesus. Vamos fechar. Nós tivemos alguns problemas com a transmissão, mas eu queria fechar com essas 2 lições. A primeira, a doutrina da ressurreição, ela é fundamental na vida do crente, na história do cristianismo, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Primeira lição. A segunda lição que eu queria que você guardasse é que a doutrina da ressurreição, ela é fundamental na aplicação da salvação. Vamos pensar nisso biblicamente. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Olha só. Pela graça sois salvos. Mas essa fé, ela contempla o crer nele como Senhor, o confessá-lo como Senhor e crer no coração que ele está vivo. Como você vai ter relacionamento com um Jesus que não está vivo? Como você vai dobrar o joelho e vai orar a Deus em nome de um Jesus que não está vivo? A fé pressupõe a ressurreição. Não tem como a gente crer em Deus, crer em Jesus e não crer na ressurreição. E essa é uma parte fundamental para a nossa salvação. Em Efésios 2, versículo 4, diz que nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo, porque Ele nos deu a vida, estando nós mortos, e Ele nos ressuscitou com Ele. Leia Efésios 2, aquele capítulo tão lindo que fala sobre a salvação. Também em Romanos capítulo 6, versículo 5, nós estamos unidos na ressurreição de Cristo. E eu quero, então, concluir essa palavra, pedindo você para ler Colossenses capítulo 3. Diz assim: se fostes ressuscitados, olha como que Paulo inicia o capítulo. É claro que a ideia vem desde o capítulo 1. Olha como ele inicia esse capítulo 3. Portanto, ou seja, entenderam tudo ou não entenderam nada? Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida não pode se resumir apenas nessa realidade terrena, assim como a de Cristo não se resumiu. Nós estamos a caminho da eternidade. Eu queria que fosse essa aplicação para a sua vida nessa manhã. A doutrina da ressurreição, ela gera em nós a divina esperança que o Espírito Santo pode gerar em nossos corações para vivermos a nova vida de Deus. A nova vida de Deus. Nós fomos ressuscitados com Cristo e para viver em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Em novidade de vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelo que nós conseguimos, apesar das dificuldades técnicas. Ó Pai, mas te agradecemos porque talvez uma palavra, uma parte de uma palavra, uma afirmação, a parte do que nós conseguimos transmitir da leitura da Tua Palavra, ó Deus, eu creio que pode e fará grande diferença na vida de muitos. Assim nós te pedimos, ó Deus, que a Tua boa mão seja sobre o Teu povo, que nós não venhamos viver a vida como se ela tivesse o fim e pronto aqui nessa terra, mas, ó Pai, que nós estejamos sempre pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque fomos ressuscitados com Ele. Ó Pai, nós cremos nessa salvação que já começou na nossa vida. Ó Pai, o já e o ainda não, algo ainda há de acontecer para fechar, ó Deus, todo o decreto e o plano do Senhor na humanidade com respeito à obra perfeita do Senhor Jesus, que há de buscar a sua igreja. Mas enquanto estamos aqui, que nós não venhamos, ó Deus, amar esse mundo, viver, ó Deus, por ganância, por arrogância, por dureza e por distrações e displicências, mas que nós venhamos viver a nossa vida, ó Pai, honrando o Senhor, glorificando o Teu santo nome, e assim, meu Deus, compreendendo que um dia o Senhor há de nos reunir consigo, para vivermos eternamente. Que essa palavra possa gerar alegria, esperança e vida ao coração de cada um que
acompanha essa palavra. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém.